recado que eu queria mandar hoje para vocês aqui é dessa manipulação da imprensa em cima das nossas cabeças. Todo mundo vai sempre nos mesmos canais de televisão, nos mesmos sites, e tá vindo um bombardeio de informação que nós estamos na roça mesmo, né? Nós estamos na roça. E a gente não tem aquele cuidado de procurar mais informações, de saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo em outros países, né? E a gente acha que realmente a gente está numa roça. E eu queria dizer para vocês que não, nós não estamos numa roça. A imprensa, vamos já falar direto da imprensa, que eu tinha até anotado aqui. Esse jornalismo comprado que nós temos aqui no Brasil, ele está atuando de forma brilhante para deixar você assustado, para deixar você com medo, para deixar você sem ação nenhuma diante dessa doença, quando na verdade não é tudo isso. Mas por que o jornalismo está fazendo isso? É muito claro. É muito claro. É um jornalismo safado, comprado, e que não está recebendo dinheiro do governo e só está vendo um lado da moeda. Só vê exatamente aquilo que lhe interessa. Então o que interessa para o jornalismo hoje, para essa grande mídia comprada, essa grande mídia aí que está aí manipulando as informações para jogar na nossa cabeça? O que interessa é que esse governo que está aí não interessa para eles, porque eles deixaram literalmente de receber muita grana quando assumiu o governo Bolsonaro. Isso é fato, isso eu não estou mentindo, isso é fato, né? Primeiro a Rede Globo, a senhora Rede Globo de televisão, que realmente está desmanchando, as receitas minguaram, né? E eles estão aí com problemas de caixa, estão demitindo gente, né? Então eles precisam bater o tempo todo no governo. E aí, por um outro lado, nós temos os políticos, vamos falar dos políticos, desesperados, mas assim, com a corda no pescoço, quem dera, né? Porque não tem mais os cargos, não tem mais a corrupção, até pode ter, mas não está mais escancarada. Lembre-se, alguém lembra de algum fato de corrupção nesse governo? Ainda não apareceu. Olha o recorde, estamos há 1 ano e 3 meses sem corrupção. E esses políticos estão desesperados por cargo, por isso, por aquilo, e estão desesperados. E aí quando a gente vê que os governadores se uniram, para, assim, teoricamente aí pela liderança desse governador aqui de São Paulo, Dória, contra o próprio governo, é de se estranhar. Como é que consegue ter uma unanimidade tão grande dentro de um país cujas dimensões continentais são tão grandes e cada estado vive uma realidade diferente? Como é que consegue ser unânime? É o desejo de poder. Eles querem porque querem tomar o poder. Não tenha a menor dúvida disso, que todos esses governadores, alguns aparecendo mais, outros aparecendo menos, querem antecipar já as eleições de 2022 e querem se projetar, se fazer de bonitinho perante o povo brasileiro, dizendo que eu estou fazendo isso, e muitas coisas sem a menor necessidade. Nós vamos chegar para falar sobre isso com números. A gente tem que estudar. O processo ele é científico. Você não pode se pautar só no que diz meia dúzia de infectologistas, quando nós temos um universo muito grande que deveria ser respeitado. E o que dizer então desse Davi Wip, que pegou o coronavírus e se recusou numa emissora de televisão de responder se foi ou não tratado com a cloroquina ou a hidroxicloroquina, e se recusou a responder se aceitou ou não esse medicamento, se foi receitado, se foi aplicado esse medicamento,
porque ele é do time do João Dória, e o João Dória é contra o presidente Bolsonaro, e aqui nós não estamos fazendo absolutamente a defesa de ninguém, se estamos defendendo o presidente, se estamos defendendo o governo do estado, não estamos defendendo ninguém, só apenas mostrando a realidade. Mas ele se recusou a responder por questões políticas, porque o Bolsonaro ele vem falando da cloroquina. E hoje, o próprio ministro Mandetta está no antagonista, a matéria está aqui. A matéria está aqui para a gente ler no antagonista. Já liberamos cloroquina, hidroxicloroquina. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou hoje na coletiva dele que pode ser aplicada para pacientes críticos e moderados. E o que dizer então, mera coincidência, de uma matéria que diz que a China subiu o preço do respirador de 17 mil dólares, algo em torno de 50, 60 mil reais, quem sabe 80 mil reais, para 53 mil dólares cada um. Você acha que a China quer que nós realmente vamos curar? Não seria uma ação humanitária deles baixar esse preço, já que é um parceiro comercial, entre aspas, um parceiro comercial grande, precisaria subir, praticamente triplicar o preço do respirador, que custava 17 mil dólares, agora 53 mil dólares, vezes 5, 250 mil reais. Gente, não tem almoço de graça para ninguém. Não tem almoço de graça para ninguém. Quantas pessoas morrem por homicídio no Brasil? 50 mil morreram em 2019, 64 mil, se eu não me engano, em 2018. Quantas pessoas morrem de acidente de trânsito? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Quantas pessoas morrem por pneumonia? 65 mil pessoas morrem por pneumonia. Por efizema, asma, bronquite, doenças respiratórias. 43 mil pessoas. Pergunto, nós nos isolamos do trânsito, paramos de andar de carro? Para não morrer atropelado no trânsito por conta dos acidentes? Não. Nós paramos de sair às ruas porque morrem 60 mil pessoas que são assassinadas por armas de fogo? Não. O Brasil parou porque, somando os casos de pneumonia, mais os outros demais casos de doenças respiratórias, que passam de 100 mil pessoas, o Brasil parou por conta dessas 100 mil mortes? Também não. Por que nós paramos então? Por causa do coronavírus. É para vocês pensarem. Aí vem a Rede Globo, Globo News, todo mundo falando que o Brasil está um caos. E aí vocês vão visitar um site agora, daqui a pouco, Worldometers. Vou botar aqui no Facebook para vocês verem com calma. Worldometers.info. Word, agora no Instagram, ometers.info. O que nós vamos achar nesse site? É um site que ele traz para a gente várias informações. Por exemplo, agora, nesse exato momento, 1.425.468 casos no mundo. Quantas mortes? 81.939. Pessoas que foram curadas, 301.788. É online, gente. É todos os ministérios da saúde alimentando esse site. Mas nós vamos seguir no site. Eu queria mostrar isso para vocês. Infelizmente não dá. Eu vou ler os casos aqui porque o site está na minha frente. E aí nós vamos falar do Brasil. Onde é que está o Brasil ranqueado no mundo de todos os países que detectaram a epidemia? De todos os países. O Brasil é o 53º lugar nesse momento. Nesse momento.
é o 53º lugar. E a gente pode fazer comparações por conta de uma tabela que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou virar o computador. Olha aqui, ó. Eu tô com o computador na frente. Isso aqui, ele traz várias informações, várias. Ele diz, na sequência, o país, total de casos, total de novos casos nas últimas 24 horas, total de mortes, as novas mortes nas últimas 24 horas, as pessoas recuperadas, os casos que estão sendo tratados no momento, active case, né? Os que são sérios, considerados sérios, serious ou critical, tá aqui a próxima coluna, e aí vem duas colunas muito importantes. Quantos casos a cada 1 milhão de habitantes, quantos casos, e quantas mortes por 1 milhão de habitantes. É isso que eu quero mostrar para vocês que nós não precisamos ter pânico com absolutamente nada. Como eu falei para vocês, o Brasil é o 53º país. Foi publicado hoje, se eu não me engano, numa rede social do ministro Sérgio Moro, que é uma informação do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que o Brasil está se saindo muito, muito bem. Obrigado, Gianico, que colocou nos comentários do Instagram. O site está aqui, para quem estiver acompanhando. No site está aí, ó, worldmeters.info/coronavírus. Está aí o site. Obrigado, o Gianico, que fez isso. Se alguém puder colocar aqui no Instagram, o Fábio Manieri, puder colocar, a Fábio Caleiro está aqui. Oi, Fábio, tudo bem? Se quiser colocar esse site, coloca aí para nós. E nós paramos a economia, e o Brasil é o 53º. Quantos casos nesse momento o Brasil tem a cada 1 milhão de habitantes? 1 milhão de habitantes. Quantos casos? 3. Apenas 3. E o Brasil é o 53º. O Brasil perde dos Estados Unidos? Não. O Brasil ganha dos Estados Unidos. O Brasil está muito melhor que os Estados Unidos, que tem nesse momento 39 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Então é uma relação que a gente faz de acordo com o tamanho do país e o número de habitantes. É muito importante isso para a gente avaliar. Por que a Globo só fala da França, Espanha, Itália, quem mais aqui? Luxemburgo, San Marino? Porque interessa para ela mostrar esses países que lá todo mundo está morrendo. Poxa, mas não tem diferença entre o Brasil e esses países europeus? Claro que tem. E o primeiro deles é o clima. O que acontece lá em cima, que é muito frio nesse momento, não vai acontecer aqui no Brasil, porque aqui é muito calor. E os médicos, os cientistas, os pesquisadores já disseram que esse vírus não sobrevive em temperaturas acima de 10 graus. Hoje nós tivemos aqui 32 graus na cidade de São Paulo. O clima nos favorece? Claro que nos favorece. No Nordeste mais ainda. E por que então estão mostrando somente os países europeus? Primeiro, porque é um país velho, é um país onde a concentração de idosos é muito grande, e aí a nossa preocupação com os idosos, que precisam realmente de uma atenção especial de nós, que somos mais jovens, e olha aí, deixa eu me incluir nos mais jovens agora, né? Sai um pouco da seriedade, mas nós precisamos nos preocupar com os mais velhos, porque eles são o alvo preferido. Eles sim precisam estar no isolamento total, lockdown para os mais velhos, lockdown, mantenha em casa. E nós, que temos um sistema imunológico mais forte, precisaríamos disso? Não. Mas estão usando politicamente o coronavírus para tentar destruir o governo, que vinha fazendo um bom trabalho. Eu estou aqui só colocando dados. Quem vai analisar são vocês. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui no site, nós vamos enxergar exatamente isso. O Brasil tem apenas 3 mortes
No momento, nós temos 686 mortes. 686 mortes. Então é um equilíbrio muito bom. Estão perguntando aqui de Portugal. Portugal está acima. Deixa eu achar Portugal aqui, porque é tanto país aqui. Vamos olhar Portugal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Portugal. Quase igual aos Estados Unidos, quem perguntou de Portugal. 34 mortes a cada 1 milhão de habitantes. E 1.200 casos a cada 1 milhão de pessoas. Então, meus amigos, não sejamos burros, entre aspas, como esses governadores, como esses prefeitos, que estão querendo a desgraça. Esses, quanto pior, melhor. Eu quero que vocês prestem atenção realmente, que há realmente um interesse muito maior por trás disso. Eles precisam pegar o poder. E quanto mais o país estiver destroçado, acabado, é melhor para eles. E eu espero que, como escreveu aqui o Dan77 no Instagram, que o Dória quebre a cara mesmo. Que eu espero que o Dória quebre a cara, porque é ele que está provocando e chamando o Brasil para um caos. E fica cobrando nas redes, nas televisões, que o responsável por toda essa quebradeira será o governo federal. E o governo federal vai ser responsável pela quebradeira que ele promoveu aqui no estado de São Paulo? Pela irresponsabilidade dele? E agora estendendo mais ainda esse isolamento, esse lockdown que ele deu aqui? Isso não vai ficar bem, gente. Isso não vai ficar bem. E eu vou estar aqui o tempo todo. O tempo todo. Se o povo do estado de São Paulo sofrer, a culpa tem nome e sobrenome. João Agripino Dória. Se o estado de São Paulo sofrer, é por culpa desse governador que nós temos aqui. E os outros estados que culpem ele também, porque nós temos gente aqui na nossa página, que culpem o governador Dória também, porque é ele que está liderando essa campanha política em cima do coronavírus. Esse exagero. Muitas atividades poderiam estar em atividade. Gente, World Meters Information. Tá aqui, ó. World Meters Information. A coisa é tão séria que o presidente Trump ameaçou de cortar o dinheiro que ele dá para a Organização Mundial da Saúde. Que são, eu não lembro o nome agora, mas parece que são 90 bilhões de dólares que ele põe anualmente na Organização Mundial de Saúde. Ele ameaçou. Eu gostaria que vocês conferissem mesmo isso. Tá aqui. A notícia tá aqui pro Instagram, tá aqui pro Facebook. E a notícia da cloroquina está no Antagonista, que aqui a gente não fala nada de mentira. Foi publicada hoje às 17 horas e 30 minutos no site do Antagonista. Perfeito? Até amanhã, se Deus quiser, 21 horas. Beijo para todos vocês e curte e compartilha. Curte e compartilha, tá bom? Cuidado com os idosos. Aqueles que puderem ficar em casa, trabalhar de casa, trabalhem de casa. Mas, se forem para o seu escritório, mantenham a distância dos outros, porque o vírus ele está andando. Ele está andando. Se a gente pode evitar a contaminação, não toque nas pessoas, não façam nada, sigam as recomendações que foram dadas desde o início. No shake hands. No kiss, no hugs, sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão. Vamos usar dessas regras à risca, com toda a disciplina.
lavando as mãos o tempo inteiro. É só isso que precisa. Mais nada. Fale com as pessoas de longe, não tenha medo de usar máscara. Não tenha medo, não tenha vergonha. Proteja aqui a boca e o nariz para você não jogar nada em ninguém e também não receber nada de ninguém. Fale à distância. Nos hospitais eles usam aquela proteção que vem aqui o tempo inteiro. É para não cair uma gotícula de saliva dentro dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca. Só para isso, para proteger. Então fale à distância. Perfeito? E aglomerações não, porque o que a gente pede é uma distância de no mínimo 1,5 metro. Se vocês obedecerem isso, vocês estão 100% corretos em ir trabalhar, ir para o seu trabalho. Peçam ao patrão, ao chefe, que promova esse distanciamento, não há problema nenhum. Tá ok? Valeu, gente. Não consegui ler perguntas, não deu tempo para ler perguntas. E hoje às 16h30 eu fiz uma live explicando do plano emergencial do governo sobre os R$600 para todos os trabalhadores informais, formais. Tá lá às 16h30 a live publicada. Aquele que perdeu vai lá, assiste e compartilha também. E até amanhã e vamos, como diz o Marcelo Caretoni, vamos derrubar o Dória. Tá? Valeu, gente. Um abraço. Encerrando aqui no Instagram. Aqui. Muito bom. E agora aqui no Facebook, só lendo aqui uma mensagem do Célio Ferreira. Deixa eu ver aqui, Célio. Vou colocar você no BRT aqui no Rio. Se tudo voltar a funcionar, não entendi aqui o questionamento do Célio, mas depois eu vou ver com calma. Valeu, gente. Um abraço para vocês.